Hoje o Metrópolis entrevista a Camila Davi. Ela é uma brasileira que mora na Alemanha, é estudante, disponibilizou a casa dela para receber refugiados da Ucrânia. Camila, me conta, o que motivou você a abrir as portas da sua casa para receber essas pessoas? Então, um dos principais motivos é que a gente vê como que está esse movimento de pessoas chegando aqui em Berlim e como está complicado para eles de realmente achar um lugar para ficar, né? Foi uma coisa que a gente pode dizer que foi meio que de repente essa guerra e tá aqui do lado, né? Então, assim, para chegar na Alemanha você só precisa atravessar a Polônia. Isso dá nem para você ir de um canto ao outro do Brasil. Então, a gente está recebendo muita, muita gente mesmo, e de certa forma é bom você estar em uma posição que você consegue ajudar. Você recebeu uma família ucraniana durante um fim de semana. Como é que foi essa experiência? Foi bem de repente, assim, porque desde o começo eu estou em diversos grupos do Telegram que várias pessoas ao redor de Berlim fizeram, que várias famílias ucranianas e pessoas que estão na Ucrânia também estão, e pessoas que podem ajudar estão, né? Então, participando desses grupos, eu já tinha me inscrito em algumas listas dizendo que eu poderia fornecer minha casa para algumas pessoas ficarem. E no começo não estava tendo nenhuma resposta e tudo mais. E aí, um dia no sábado, uma das pessoas que estava organizando isso me ligou e falou que tinha uma família chegando aqui e eles precisavam de um lugar para ficar. Só que eles estavam chegando em Berlim em 20 minutos. Aí eu corri para casa, organizei as coisas tudo direitinho e tudo mais. E aí eles estavam com um carro próprio, né? Quando eles saíram da Ucrânia, eles conseguiram sair com o carro deles. Eles, graças a Deus, tiveram a chance de colocar tudo lá e sair. E estavam chegando aqui realmente só para descansar um pouco. Eles estavam com um nenenzinho de 2 anos de idade e uma criança de 11 anos de idade, né? Então eles precisavam parar para almoçar, tomar banho, descansar um pouco e continuar, que eles estavam indo para Hamburgo, se eu não me engano, porque eles tinham amigos em Hamburgo e iam ficar com esses amigos depois de um tempo. Como é que foi? O que eles te contaram da experiência da fuga até chegar em Berlim? Então, eu, eu levei muito mais, assim, para mim, como eles estavam do que o que eles me contaram, né? Porque uma coisa que eu fiquei muito impressionada foi que, primeiro, eles estavam bem abertos para falar sobre isso, mas eles estavam muito otimistas, assim, o que eu achei bem bacana. E a criança estava o tempo inteiro, assim, acreditando realmente que já já eles vão voltar para casa e tudo mais, por mais que o pai tenha me falado que não está parecendo que vai ser um cenário muito assim, né. A forma com que eles saíram de lá foi bem de repente, assim como várias pessoas. Eles moram em uma cidade que não é a capital, agora eu não me recordo o nome da cidade, mas eles moram perto do aeroporto. E aí teve um dia que o pai saiu para fazer alguma coisa, e na hora que ele estava voltando, ele recebeu uma ligação falando que o aeroporto estava sendo bombardeado. E aí ele só teve o tempo de ir para casa, buscar a família dele, colocar algumas coisas no carro e ir embora para a Polônia. Mas assim, ele falou que estava muito surpreso, porque a cidade dele não estava em rota de nada, sabe? Não é uma cidade importante, não teria nenhuma assim, na cabeça dele não teria nenhuma motivação estratégica para a cidade dele estar sendo bombardeada. Mas mesmo estando em toda essa situação, estando há mais de uma semana em casa de outras pessoas, pulando de lugar em lugar, uma coisa que eu achei incrível foi como eles ainda estavam se mantendo fortes, sabe? Camila, tinha medo, tinha pavor? O que eles contavam? Assim, o jeito que eles chegaram até a sua casa? Estavam em estado de desespero? Eles estavam exaustos. Então eu acho que o que eu pude ver lá não foi nem um desespero, nem nada, mas super cansados, sabe? Eles estavam viajando de carro há não sei quanto tempo sem conseguir parar. E o cara, ele estava com um pouco de medo, porque agora os homens não podem mais sair da Ucrânia, né? Então, ninguém sabe exatamente o que que é que vai acontecer. E um dia ele vai ter que voltar para lá e alguma coisa vai acontecer com ele porque ele fugiu durante a guerra, ou não, ou se ele vai conseguir construir uma vida aqui na Alemanha, se ele vai
ninguém sabe, assim. Então, eles estavam bem cansados, assim mesmo, sabe? Eu acho que a fase de terror, eu acho que é tão grande o terror que eles meio que se anestesiaram com isso um pouco, e agora eles estão realmente estavam realmente tentando descansar mais do que qualquer outra coisa. Camila, tem ocorrido protestos no mundo inteiro, inclusive em Berlim. Como é que está esse movimento aí contra a guerra? O que as pessoas estão dizendo? Como é que a população está observando o conflito? Então, tiveram protestos gigantescos aqui em Berlim. Quase todo mundo que eu conheço estava presente nesses protestos, inclusive muitos russos, que os russos mesmo, os que eu conheço, eles são contra a guerra. E teve um que reuniu 100 mil pessoas, se eu não me engano, e o pessoal estava na frente da embaixada da Rússia cantando o hino da Ucrânia, sabe? Vários ucranianos. Então, isso tem gerado uma comoção muito grande do pessoal em geral aqui em Berlim. É claro que tem gente que vai se aproveitar da situação, sempre tem, como a gente ouviu certos comentários aí no Brasil, mas eu sinto que esse espírito de comoção e de vamos ajudar tá uma coisa assim muito mais forte do que qualquer outra coisa aqui em Berlim. Você está muito perto da zona de conflito. Você tem medo que a guerra saia totalmente do controle e afete ainda mais a Alemanha, por exemplo? Esse medo todo mundo tem um pouco, né? Porque eu acredito que se a guerra chegar na Polônia, por exemplo, isso vai virar uma guerra mundial. Não vai ter um resultado agradável para ninguém. Mas, por enquanto, a gente ainda está um pouco tranquilo aqui na Alemanha, muito porque tem a Polônia entre a Ucrânia e a Alemanha, né? Então, isso daria um tempo de eu voltar para o Brasil se fosse necessário, por exemplo. Mas, de todo jeito, todo mundo ainda fica com um pé um pouco atrás. Mas eu acho que agora o foco principal das pessoas é realmente ajudar os refugiados que estão vindo. Então, não se tem discutido muito o que vai acontecer, se a guerra vai chegar aqui ou não. Tem que ser discutido o que a gente pode fazer agora para ajudar os ucranianos. Vocês estão enviando mantimentos para a Polônia, da Polônia a comida chega até a Ucrânia. Como é que é esse movimento, essa rede de solidariedade aí na Alemanha? Então, isso foi uma coisa que eu fiquei muito impressionada, porque na minha cabeça iam ser principalmente os jovens que iam prestar tanta solidariedade para o pessoal que está vindo da Ucrânia e para toda essa situação da guerra, né? Inclusive de mandar mantimentos. Mas o que eu estou vendo aqui é que não existe isso. Todas as pessoas que eu conheço, inclusive na empresa que eu trabalho, que é uma empresa que tem muita gente de vários lugares do mundo, contando na Ucrânia e na Rússia, todo mundo está se mobilizando, todo mundo está tentando fazer sua parte. Então, por exemplo, na empresa que eu trabalho, se criou um grupo no chat que cada pessoa que precisa de ajuda, por exemplo, com um refugiado que chegou e está ficando na casa deles, se chegou só com a roupa do corpo, então o pessoal posta lá: oi, gente, alguém tem doação de tal e tal coisa para os refugiados que chegaram aqui em casa? E aí todo mundo se mobiliza e manda. E principalmente as pessoas que são da Polônia mesmo, elas estão fazendo muito de avisar a gente lá, tipo, eu tô indo de carro para a Polônia dia tal, vou levar a doação. E aí o pessoal da companhia reúne doação do pessoal que está ao redor e tudo mais. A gente entrega para essa pessoa vai à Polônia, entrega, tem muita ONG fazendo esse caminho da Polônia para a Ucrânia, entrega para a ONG leva esses recursos para a Ucrânia. Então, isso tem acontecido bastante. Camila, é impossível tratar da guerra, falar com uma pessoa que está na Alemanha e não citar o nazismo. Os próprios russos e ucranianos têm trocado acusações envolvendo esse tema. Como é que isso reflete aí? Então, pelas pessoas os alemães principalmente que eu conheço e que eu já conversei sobre isso, a opinião deles é que o nazismo, que é uma coisa tão séria, está sendo usado como desculpa para se cometer atrocidades, sabe? Como se já não fosse o suficiente as atrocidades que o nazismo mesmo trouxe para a Alemanha. Então, isso é um discurso que eu vejo sendo muito negado. Eu vejo as pessoas olhando muito para a estratégia que está por trás dessas alegações para meio que desacreditar nelas, né?
Então, as pessoas que eu conheço não estão muito felizes com o nazismo estar sendo usado como desculpa para esses ataques. A gente está assistindo com horror à guerra, mas muito distante. Pelo menos aqui no Brasil, a gente está muito distante da guerra. Você está vendo isso muito de perto. Como é que você está se sentindo agora? Isso foi uma coisa que me afetou muito, porque, primeiramente, tem todos os refugiados que estão vindo, né? Isso é uma situação que a gente tem refugiados no Brasil, mas a gente não vê dessa forma. Por exemplo, se você for para a estação central de trem aqui em Berlim, de tanto em tanto tempo chegam trens lotados de gente que não tem para onde ir, sabe? Eles estão aqui porque eles estão tentando salvar a vida deles, e vários deles têm sua roupa do corpo e tudo mais. E isso é uma realidade que eu nunca tinha visto antes. E também me fez muito pensar em relação a todas as guerras que a gente acaba se acostumando, né? Então, existem diversos outros conflitos no mundo que eu mesma nunca tinha parado para realmente me solidarizar com eles, né? Porque estavam tão longe de mim e agora estando do lado e vendo como que uma guerra é na vida real, assim, eu fiquei chateada comigo mesma, que eu nunca tinha dado tanta atenção para esse tópico antes, mas ao mesmo tempo eu fiquei relativamente contente que isso abriu meu olho e a partir de agora eu tenho uma visão completamente diferente quando eu ler acerca de qualquer outro conflito ao redor do mundo. Nessa experiência de receber refugiados, de assistir à guerra de tão perto, quais são as principais dificuldades que você observa nos ucranianos? A questão do idioma está pegando bastante, porque diversos deles vêm para cá sem saber falar inglês, sem saber falar alemão. Então, tem uma amiga minha que ela é russa e ela está voluntariando também para ir nas estações de trem e ajudar nessa comunicação, porque diversos ucranianos também falam russo, né? E eu acho que a questão do idioma, assim, realmente está sendo uma coisa bem pesada, que está realmente afetando. Camila, para encerrar a nossa conversa, quais são as suas expectativas para as próximas semanas? Você acredita num acordo de cessar-fogo? Você acredita que a guerra pode chegar ao fim rapidamente? Rapidamente, não. Eu acredito que muito também vendo a situação que a Rússia está agora, isso é uma coisa que ainda vai se complicar um pouco, sabe? Porque eu acho que tá todo mundo olhando muito para a Ucrânia, obviamente, porque com toda razão, mas eu acho que algumas pessoas elas estão ignorando um pouquinho a situação da Rússia agora, que é uma situação também muito séria. Não são os russos que estão fazendo essa guerra, é o presidente deles que está querendo essa guerra. E dentro da Rússia, muita gente não quer que isso aconteça. Só que o que acontece lá dentro é que eles fecharam a imprensa, sabe? Não tem meios de comunicação e agora com essas diversas empresas que estão saindo da Rússia, eles ficam cada vez mais isolados, sabe? E a situação que está lá é absurda. Você não pode postar coisa em Instagram. Bom, Instagram não está mais funcionando lá, mas assim, você não pode se expressar de forma alguma e as punições para isso são completamente absurdas. Eles estavam prendendo crianças, sabe? Então, imagina você vai para um protesto com uma criança, com um filho seu, e eles te separam do seu filho porque você quis falar o que você pensa. Então, assim, eu acho que isso também vai se complicar bastante ainda, tem muita coisa por vir, e a guerra vai ser só um reflexo de todas essas coisas que estão acontecendo lá dentro da Rússia também. Camila, muito obrigado pela sua disponibilidade de conversar com a gente. Parabéns pela iniciativa de ajudar, de receber pessoas na sua casa. Força, e a gente fica aqui acompanhando de perto tudo que está acontecendo. Isso, obrigada a vocês por terem um tempinho para me ouvir. Até a próxima, Camila.